Doutora Loiana Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Hoje nós trouxemos esse tema, né? Que é um tema que sofreu várias mudanças após a reforma da Previdência de 2019, certo? Vamos começar. Quem são esses dependentes? Quem tem direito a pedir a pensão por morte, né? A pensão por morte, ela segue uma linha, né? Uma linha de raciocínio. Vamos lá. Em primeiro lugar dessa linha, quem tem o direito de pedir a pensão por morte é o cônjuge, que é o companheiro, né, o esposo, vamos dizer assim, e os filhos. Esses estão em primeiro lugar, vamos dizer. Então, eles podem solicitar essa pensão por morte, porque eles são dependentes daquela pessoa que faleceu, né? Em segundo lugar, não havendo esposo, esposa, companheiro, companheira, filhos, pode-se pedir os pais, né? Os pais também eles estão nessa linha de dependência. Eles podem pedir a pensão por morte. E não havendo, novamente, companheiro, companheira, o cônjuge, né? Que é a pessoa casada civilmente, que é o nome que a gente dá no direito, né? E filhos, e não tendo mais pais, os irmãos também menores de 21 anos, ou aqueles que tenham alguma, se apresentem alguma invalidez, alguma deficiência grave, eles também podem solicitar essa pensão por morte. Só tem um requisito, Luiz, que a gente tem que prestar atenção. Quando se trata de companheiro, companheira, de esposa, né, vamos dizer assim, de cônjuge e filhos, essa dependência ela é presumida. Eu não preciso provar que eu tenho gastos, eu não preciso provar que eu dependia daquela pessoa, certo? Ela é presumida, vamos dizer. Agora, quando se trata de pais ou irmãos, eu tenho que comprovar que realmente eu vivia, que aquela pessoa que faleceu, ela me ajudava. Vamos dar um exemplo. Eu moro com meus pais, certo? Nunca fui casada, eu não tenho filhos. Eu morando na mesma casa ou não, mas eu ajudo meus pais. Eu pago um mercantil, ou ele está no meu plano de saúde, ou eu faço acompanhamento, tratamento dele, ou eu pago o aluguel. Isso aí é a dependência econômica. Então, para a lei, eu tenho que demonstrar isso aí, eu tenho que demonstrar essa dependência, que com o falecimento daquela pessoa, aquela que dependia dela vai sofrer, além da questão emocional, a questão financeira mesmo, né, da sua sobrevivência. Então, assim, é uma questão que a gente tem que parar e olhar quem tem esse direito, né? Um vai tirando do outro, né? Agora, filhos e esposa ou companheira, né, que é aquele casal, vamos dizer, ainda que não formalizou civilmente o seu casamento, vive em união estável, né, também tem esse direito. Concorre com os filhos. Todos vão receber a sua pensão. Muito importante, aquele casal onde não há o casamento civil, onde há apenas a união estável, aquela pessoa, seja ele ou ela, que perdeu o cônjuge, tem também direito à pensão. Tem direito. Isso mesmo. Ele ou ela, né? Porque antigamente, antes da Constituição, o homem ele não tinha direito à pensão. Né? Só assim um breve relatozinho. O homem ele não tinha direito a essa pensão, a não ser que ele fosse um homem inválido, para ele poder receber a pensão da mulher. Hoje, né, a partir da Constituição de 88, esses direitos já foram legalizados e o homem e a mulher ele tem o direito de receber a pensão por morte. Doutora, me repita, por favor, quem são os dependentes? Os dependentes. Você até já citou, né? Os dependentes da primeira linha, que são aqueles que são os primeiros que podem chegar a pedir a pensão por morte. Quem são? São o cônjuge, que é aquele casal que é civilmente casado, né? A companheira ou o companheiro, que são aqueles que vivem em união estável,
seja ela formalizada ou não, que moram juntos já há algum tempo, que vivem perante a sociedade como uma família, construindo uma família, e os filhos dele. Tanto faz ser filhos dentro dessa relação ou filhos fora dessa relação, filhos são filhos, independente quem seja a mãe, né? Então, todos eles concorrem de igualdade para poder pedir essa pensão por morte. E, na realidade, é bom a gente dizer também o seguinte, que é muito importante, principalmente no direito previdenciário em geral, mas nesse caso específico é muito importante a presença do advogado ali, dando as instruções, as informações à pessoa que vai exatamente buscar aquele direito, não é verdade? O mais apropriado, eu estou aqui opinando, a opinião minha, eu queria até que a senhora falasse sobre isso. O mais apropriado é a pessoa procurar um advogado, até para que ela possa ter mais segurança na busca do seu direito. Isso, porque assim, com a reforma da Previdência, como eu falei, a pensão por morte foi uma que sofreram muitas regras a serem seguidas, né? Vamos só dizer aqui uma que é bem comum, Luiz. Antes da reforma da Previdência, você poderia pedir a pensão por morte para os seus filhos, certo? Vamos dizer que eu passasse um ano, depende de cada caso, a gente vê cada caso no escritório. Às vezes passa um ano, passa 2, a pessoa não sabe que tem aquele direito e de repente descobre que tem, procura um profissional, né, para lhe orientar. E aí, vamos dizer que sejam para filhos, né, menores de 16 anos, daquele dia que ela solicitava, que ela fazia o requerimento da sua pensão por morte, quando saía, ela recebia desde a data do óbito. Hoje essa regra não é assim, e por isso que é bom você realmente, como você falou, você procurar um profissional da sua confiança, porque hoje tem um prazo para você solicitar, para você requerer a pensão por morte. Vamos lá, existem 2 prazos. O de 90 dias, né? Vamos dizer, a esposa, o esposo, o companheiro, da data do óbito, ele tem 90 dias. Quer dizer, ele tem 3 meses para ele requerer essa pensão por morte lá no INSS, certo? Se ele não requerer, ele perdeu o direito? Não, ele não perdeu. Mas em quanto tempo pode ser requerido? A qualquer momento. Ele não perdeu o direito. Só ele perdeu o direito de receber da data do óbito. Vamos dizer que eu passei 4, 5 meses para me poder fazer esse pedido. Eu vou receber da data do óbito? Retroativo? Não, eu vou receber da data que eu fiz o pedido. Dos 4 meses para frente. Né? Então, por isso que é importante a gente saber dessas regras e procurar uma pessoa que lhe oriente corretamente para você não perder, né, mais tempo, não perder dinheiro em virtude desse pedido. E outra regra, se for menor de 16 anos, aí elastece um pouquinho esse prazo. Ele vai para 180 dias, né? Ele vai para 6 meses. Por quê? Porque o menor de 16 anos, ele vai precisar de outra pessoa para representá-lo, né? Então, assim, o menor de 16 anos, ele não pode requerer a pensão do pai ou da mãe. Ele vai precisar de um terceiro, né, que esteja sobre o seu domínio, para poder solicitar. Então, esse prazo se elastecer um pouquinho. E hoje, até, Luiz, há muito questionamento em relação a isso. Por quê? Com essa reforma, os menores de 16 anos, eles foram prejudicados, né? Está sendo tirado o direito. Vai que, porventura, a mãe ou o pai, aquela pessoa que estava responsável, adormeceu nesse pedido, né? E aí, aquela criança, aquele adolescente, ele vai ficar sofrendo, porque enquanto um terceiro não pedir, no prejuízo, ele não vai poder solicitar. E isso aí já está sendo um entendimento, né? Eu acredito que com pouco tempo isso vai bater lá no STF, para poder haver essa modificação, porque o menor, ele não pode sofrer ou perder por conta disso, né? Perfeitamente. Doutora, com relação à aposentadoria, a pessoa X é aposentada, e aí ele pode também pedir para acumular aposentadoria com a pensão por morte. Por exemplo, a mulher ela é aposentada, o marido veio a óbito,
ela pode pedir e acumular, receber os dois benefícios? Muito bem, muito pertinente essa sua pergunta. Porque, Luiz, infelizmente, muitas pessoas entendem que não tem esse direito, né? Vamos lá explicar um pouquinho. Eu posso acumular, eu posso receber as duas coisas. Eu posso receber a minha aposentadoria, que foi uma coisa que eu conquistei com o meu trabalho, né? Um direito meu. E eu posso também receber a pensão por morte, que é o direito meu também, mas que veio de uma outra pessoa, que veio do meu companheiro, que veio do meu cônjuge, que veio do meu esposo, né? Ou do meu filho, entendeu? Então, eu posso sim juntar e receber esses dois benefícios. O que acontece é que é incrível como muitas pessoas ainda não reconhecem esse direito, certo? Porque eles, às vezes, recebem a pensão por morte e eles chamam de aposentadoria. É muito comum a gente ouvir, né, Luiz? Exatamente. Assim, fulano o marido faleceu, ela se aposentou. Que não né? Na verdade, não é uma aposentadoria. Na verdade, é uma pensão por morte. Então, ela vai receber a pensão por morte e ela vai ter o direito de ter a aposentadoria dela, seja rural, seja como contribuinte individual, seja como empregada, né? Então, são as duas coisas que realmente pode juntar. Então, você que está ouvindo essa informação, repasse, né? Porque às vezes tem um vizinho da gente, que a gente vê que está numa situação complicada, perdeu o esposo, ou o esposo perdeu a mulher e está com os filhos e acha que não tem esse direito. O direito tem, sim, de receber as duas coisas, a pensão por morte e a sua aposentadoria. Doutora Loiana Lucas, uma ação dessa da Justiça leva quanto tempo, em média? Na verdade, Luiz, todo procedimento ele tem que iniciar no INSS, né? Na parte administrativa. Todo. Eu procuro o INSS, eu vou dar a entrada no meu pedido, eu vou procurar uma pessoa da minha confiança, vou levar a certidão de óbito, vou levar quem são esses dependentes, né? Certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, e aí eu vou fazer essa solicitação administrativamente. Caso seja indeferido, eu vou levar esse pedido para a Justiça Federal, né? Que aí lá vai ser ouvido, vai ser feita uma audiência, né, para ser comprovado. Geralmente a união estável, as pessoas têm poucas provas, né? Não se organizam direito para ter essa prova da convivência. E aí, às vezes, precisa realmente de uma audiência para você levar testemunhas, para você provar que realmente você convivia com aquela pessoa a data do óbito, né? Que tem que levar em consideração a data do óbito. Às vezes, eu tive um filho há 10 anos atrás, eu tive um filho há 5 anos atrás, mas a lei ela é muito clara. Você tem que demonstrar essa convivência 2 anos, que é da data do óbito, 2 anos para trás. Doutora Loiana Lucas, muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigado a todos. Até mais. Toda quinta-feira, a doutora Loiana Lucas está aqui no microfone da Progresso 101 FM, a maior do Vale.